Boa tarde a todos. Hoje nós temos um tema livre para expor. Então, o expositor pode escolher sobre o que quer falar. E antes da gente começar o tema propriamente, eu vou falar por 5 minutinhos sobre a pomada do Vovô Pedro. Porque nós, trabalhadores da casa, ficamos tão empolgados na época da pomada, e fica essa coisa de falar da pomada do Vovô Pedro, que nós estamos muito felizes. Eu vou compartilhar rapidamente a história para quem não conhece. Quem aqui não conhece a história da pomada? Bastante gente, né? Então, essa pomada que nós distribuímos, todo o centro espírita credenciado na FEB pode e deve ter acesso a ela, e a distribuição é gratuita. Ela tem uma história que é muito bonita. Há muitos anos atrás, em Belo Horizonte, um grande médium, uma pessoa admirável, já desencarnada atualmente, chamado João Nunes Maia, dotado de muitas faculdades, de muitas possibilidades mediúnicas, ele psicografou um livro chamado Amor Além do Ódio, chamado Além do Ódio, ditado por um espírito que tinha sido um escravo, chamado Senhorzinho Cardoso. Ele conta uma história de uma época da escravatura, onde um dos personagens, além de muitos sofrimentos, né, que vem junto com toda essa história da escravatura, um dos personagens contraiu a hanseníase e sofreu muito por conta disso. E Nunes Maia psicografa esse romance, ditado pelos espíritos, principalmente pelo Senhorzinho Cardoso, e na época do lançamento, Senhorzinho Cardoso pede a ele que seja lançado num lugar onde tivessem pessoas sendo tratadas do mal da hanseníase e que a distribuição do romance fosse gratuita. Imagina, já eram tempos difíceis para poder, com muita amizade, com muita simpatia, com muita ajuda do plano espiritual, poder fazer rodar 105 exemplares dessa história. E assim Nunes foi para um centro espírita, lá em Betim, na cidade satélite perto de Belo Horizonte, e faz o lançamento disso. Sentado aqui como nós estamos, junto ao dirigente da casa, que tinha, por motivos óbvios, o apelido de Pipoca, por ter sido vítima da hanseníase por muito tempo. Nunes, aflito com aqueles 105 exemplares, preocupado porque ele vê o salão muito cheio, e Pipoca fala para ele: dê um exemplar para cada família, tudo vai dar certo. E ele faz uma palestra, depois começa aquela fila, né, para autógrafo, e aí você perde a noção de quantas pessoas tem. E ele vai assinando cada livro e vai dando um por família. Ele diz que ficou muito emocionado quando ele percebeu que no último exemplar ele estava diante da última família. E ele pensa: quão pouca é a nossa fé em Deus, né? Jamais poderia estar desamparado numa hora dessa. Mas a grande emoção veio depois. As pessoas que ali se encontravam saem e adentram no salão os personagens, os espíritos desencarnados, personagens desse romance. E junto a essa grande emoção, dessa gratidão por ele ter retratado essa história, imagina uma história além do ódio, uma história de amor, de reconciliação e de perdão, e adentram dois espíritos trajados com aquelas casacas do século XVIII, que não faziam muita liga com aquela história. Um deles, Nunes Maia logo percebe que é seu guia espiritual, que é o espírito Miramês. E o outro ele não percebe, não consegue identificar. Mas justamente esse outro diz a ele: pegue um papel que eu vou te dar uma receita. Uma receita para aliviar ou até mesmo curar todos os males, não só da hanseníase, mas os males da alma. E Nunes não tem papel, pega o papel onde os exemplares vieram embrulhados e anota essa receita. Ao final, ele aguarda por uma assinatura, aquele espírito com aquela alta envergadura moral, com aquela elegância, e ele diz: assina, Vovô Pedro. E Nunes para e deve ter ficado pensando, né? Ué, como assim, Vovô Pedro? E ele fala: Nunes, as coisas simples devem ter nome simples. Assim aí, Vovô Pedro. Por isso essa pomada tem esse nome. E a outra recomendação que ele dá a seguir: o pagamento por essa pomada é um Deus lhe pague.
Então, hoje no Brasil, já todos os estados praticamente, até onde eu sei, cada vez tem mais postos de pomada, faz a pomada do Dom Pedro. Aqui, anualmente, nós costumamos fazer, há mais de 20 anos, começamos no ano 2000, na Rocinha, 50 mil potinhos. E não é um trabalho simplesmente nosso, dos médiuns, mas é um trabalho onde são invocados muitos espíritos de altíssima envergadura moral. Então, a fluidificação da pomada, ela é uma dose altíssima, é muito emocionante, realmente o que eu acho que é mais próximo do que eu já pude imaginar que seja um plano espiritual, que sejam esses lugares onde a bondade reina, né? Então, quem não conhece, tem a história na internet, é incrível você ter um potinho dessa pomada, ela rende muito, é um trabalho de amor. E hoje a nossa casa realmente está vazia dos trabalhadores, porque quem pôde foi para Belo Horizonte fazer esse trabalho. Mas alguns de nós precisávamos ficar aqui, né? Porque alguém tem que trabalhar aqui no Rio também. Até em Portugal já é feito, exatamente. É feito em Manaus, é uma coisa incrível. Nós estamos hoje, então, com esse tema livre e vamos falar sobre mais ou menos o que a Luciane já começou a falar. Nós vivemos, como vocês escutaram ela falar, e não é nenhuma novidade, numa sociedade agitada, estressada e sem tempo. E eu escolhi justamente falar de calma. E eu estou usando o livro Socorro e Solução, escrito pelo médium José Carlos de Luca. Não é uma psicografia, é um livro escrito por ele, um estudioso da doutrina espírita. E a lição 30, que ele chama de Velho Boiadeiro, porque ele faz menção àquela música Tocando em Frente, né? Uma música que a maioria de nós conhece e gosta. E para falar sobre isso, falar sobre calma, né? Pensando em socorro e solução para esses tempos tão tumultuados que nós estamos, até pela quantidade de informação que nós recebemos, quase perturbadora, né? Ele começa falando de uma citação do Chico Xavier. Eu vou ler para vocês porque não tem nem como eu reproduzir. Entre aspas, é a fala do Chico, tá? Em qualquer situação, precisamos ter calma. As leis divinas agem em nosso benefício. Essa frase, para mim, já não precisava mais, eu já podia boa noite e um bom final de semana a vocês. Quando a gente lembra disso, que a gente esquece muito depressa, as leis divinas agem em nosso benefício. Isso é muito fácil quando a vida está tranquila do jeito que nós achamos, né? Quando o terremoto chega, fica complicado. Ninguém necessita se afligir em sua própria defesa. Quanto tempo desperdiçado, né? Nos defendendo, nos justificando, querendo ser aprovados, querendo ser aceitos e amados, quando as nossas atitudes, mais cedo ou mais tarde, falarão por nós. E não é difícil lembrar, quando fazemos uma volta no tempo, algum fato que tenha nos remetido a esse tipo de sentimento. Fala, puxa vida, fiquei tanto tempo me justificando, ó, nada como um dia após o outro, nada como tempo para que eu pudesse mostrar quem eu realmente sou, né? Não adianta a gente ficar se justificando mesmo. As reações físicas adversas nos ensinam a controlar nossas reações emocionais. A Luciane também falou sobre isso, nós não combinamos, mas tem hora que nós ficamos tão desequilibrados, damos uma descarga de adrenalina e daquelas emoções piores, perturbadoras, a nossa cabeça dói, nosso estômago queima, nosso coração dispara, é um desespero. E o que acontece? Chega uma hora que a gente tem um mal-estar, né, tão grande, ou adoecemos, e é quando a gente toma aquele susto. Opa, o que é mais importante? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? A minha saúde em primeiro lugar. Né? Parei de disputar aquela questão, a minha saúde em primeiro lugar. Mas será que a gente precisa chegar até esse ponto do adoecimento? E ele termina dizendo, Chico, não podemos deixar que a cólera e a irritação sistemática nos descontrole a saúde.
Mas foi o mesmo Chico que em 1959 pega um avião, vocês conhecem isso, né? De Uberaba para Belo Horizonte, e eu peguei isso no YouTube, um vídeo contado por ele mesmo no programa Pinga Fogo. É maravilhoso de ouvir o Chico contando. Ele diz que em 10 minutos de voo o avião já começa a entrar numa turbulência, ele fala, dava piruetas. E aí todo mundo começou a gritar, né? Um avião pequeno, tinha um padre, o padre já começou a rezar, Pai Nosso que estás no céu, e todo mundo gritando, e o Chico tenta orar, mas entra em desespero. Ele diz que começa a gritar junto com todo mundo. Valei-me Deus, misericórdia, é a hora da morte. E ele fala, mas eu não falava baixinho não, eu estava dando um escândalo. E nisso entra o Espírito Emmanuel. Mas Chico diz que já gritava há 20 minutos. E Emmanuel, né, seu guia espiritual, só ele via Emmanuel, e Emmanuel entra e fala, por que você está gritando, Chico? Ouvi o seu pedido e vim. O Chico diz que quase fala para ele, mas já tem 20 minutos. Né? E fala para ele, mas é porque nós estamos em perigo, não estamos? E Emmanuel fala, sim, estão. Mas vocês não são privilegiados. E muitas pessoas também estão nesse momento. E Chico fala, então, se é assim, eu vou gritar. E Emmanuel, né, naquela dureza que ele tinha sempre com o Chico, não é melhor você parar de gritar, dar testemunho da sua fé, da confiança na imortalidade da alma? Mas cadê que Chico nessa hora queria dar testemunho de alguma coisa, né? Eu acho muito bacana ele contar isso, porque nos coloca num patamar de entendimento mesmo do desespero, né? Ele fala, mas estamos diante da morte. Ele fala, então você acha que você vai morrer, Chico? Ele fala, olha, o senhor não acha que estamos em perigo? Ele fala, estão. Então eu estou com medo, eu estou apavorado, eu sou humano e eu vou gritar. E começa a gritar. E Emmanuel fala, tá bem, mas então, Chico, morra com educação. Cala a boca, para de gritar para não afligir a cabeça dos outros. Morra com fé em Deus. E Chico diz que nessa hora só pensava, como é que se morre com educação? E não é que, aos 92 anos, Chico morre educadamente. Quando o Brasil foi campeão na Copa do Mundo de 2002, estava o país inteiro em festa, né? Todo mundo enlouquecido de alegria, e Chico desencarna com a maior delicadeza possível. E seu filho diz, ele tinha um filho adotivo, né, Egino, ele sempre dizia que ia desencarnar quando o Brasil estivesse em festa e que eu não teria tempo para me preocupar com a morte dele. E realmente foi assim. É o depoimento do filho dele. Então, nós vamos ver na trajetória do Chico. E é importante para percebermos que quando nós temos essa imagem da pessoa com uma serenidade, né, com toda aquela paz, com aquelas palavras de consolo, encorajamento, toda uma dedicação de uma vida no trabalho do bem, como essa conquista não é fácil. Como não é fácil para nós também nos mantermos calmos, nos mantermos sem estresse, tranquilos e equilibrados com tantas situações que nos incomodam e nós não entendemos o que está acontecendo. E no livro, José Carlos de Luca fala, e como nós reagimos quando surgem os problemas? No impacto de uma notícia, né? Com desespero? Com calma? Como é que nós nos posicionamos? Né? É difícil mesmo. Nessa hora nós perguntamos, mas como ter calma? É a primeira pergunta. Como que eu vou ter calma diante dessa notícia que eu acabo de receber? A nossa tendência, né, assim como o Chico fala, é humano, é entrar num estado emocional negativo que agrava o problema e afeta a nossa saúde. Aí passamos a ter vários problemas. Nossa cabeça já não raciocina, já não dormimos, e aí o problema fica muito maior do que ele é. E o Chico nos diz, calma para raciocinar, calma para falar, calma para agir. Assuma o controle da situação, assumindo os freios da calma. Então, os freios da calma são um remédio instantâneo, como a gente está dirigindo numa situação freia, né? O freio da calma é para ser usado. Lembrando do que ele falou anteriormente. As leis divinas estão agindo sempre em nosso favor.
e nunca em nosso prejuízo. Mas para poder entender isso, numa visão materialista, fica impossível. Precisamos da fé raciocinada, que a doutrina espírita tanto fala. Precisamos de um tempo para poder estudar, meditar e validar através das experiências, do contato, da reflexão, como é que isso funciona nessas leis de Deus. E com o pilar da reencarnação e da comunicação entre os planos de encarnados e desencarnados, nós vamos costurando todo um raciocínio para poder nos sustentarmos diante desses momentos de dificuldade. Sabendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, que em determinadas fases a vida fica mais tranquila, mas que uma coisa é certa, vão vir problemas. Nós podemos substituir problemas por desafios, por provas. Não é assim que a gente vai passando de ano? Aqui é um planeta escola. Às vezes é um planeta hospital. E para alguns de nós, as duas coisas. Nós passamos por provas e passamos por ensinamentos necessários ao nosso progresso. Porque somos filhos de Deus, somos espíritos imortais. Em momentos estamos aqui encarnados, né, usando esse corpo de carne, vestindo essa carne, mas nós não somos essa matéria. Nós somos um espírito imortal. Enquanto aqui, encarnados, eu, por exemplo, estou vestindo esse corpo, estou na personalidade Valéria, né, que nasceu no Brasil, que mora no Rio de Janeiro, que fala português, que tem toda a minha história. Mas quando eu desencarnar, e vocês também, nós estaremos pouco a pouco readaptados com a vida espiritual e vamos lembrando que nós tivemos outras existências e outras personalidades que formam a nossa individualidade, que são como se fossem capítulos. Cada encarnação nós temos um grande livro da nossa vida, né, com uma história para trás e com uma grande história ainda para frente. Então, para isso fazer sentido, é preciso essa fé raciocinada. É preciso que a gente forme, enquanto estamos numa fase boa, de preferência, né, essa argamassa firme, sabendo que vão vir desafios pela frente, para que na hora que a prova vem, na hora que a dor nos visita, nós possamos nos posicionar, entendendo que a lei divina age a nosso favor. Que nós recebemos de acordo com aquilo que podemos, que o Pai não nos dá uma cruz que nós não possamos carregar, e para nessa hora a gente ter equilíbrio e ter calma, para poder seguir adiante e sairmos vitoriosos, né, e ricos em experiência de cada prova que a gente vem passando. E o De Luca fala que tem momentos na nossa vida, eu gostei muito disso, que é um terremoto, né? Parece que a gente perde o chão, dá aquele tremor embaixo dos nossos pés. E ele diz assim, ó, em geral, o problema não é o terremoto, mas é o lugar perigoso onde nos encontrávamos antes dele. Muitas vezes apáticos, fechados à possibilidade de renovação ou até endurecidos. É fácil cada um de nós se lembrar de alguma situação dolorosa que já passou. E lembrar assim, puxa, mas não é que naquele momento mesmo eu descobri o Rita de Cássia? Eu fui fazer curso, eu fui fazer um trabalho voluntário, eu fiz novos amigos, não necessariamente aqui, né? Eu procurei ajuda, né? Eu cuidei mais de mim, eu me desliguei de certas coisas que já não tinham importância e eu me encontrava apegada àquilo, eu abri mão de coisas materiais, né? Eu cresci como pessoa. Quando nós estamos na zona de conforto, a gente se distrai. É duro isso, mas é real. Tem uma frase que diz assim, o animal satisfeito dorme. E nós fazemos a mesma coisa. Ainda pensamos assim, puxa, a gente vê a fila, né, da Mega Sena, quando o prêmio está acumulado. Você já pensou que desgraça você ganhar 50 milhões? Você não faz mais nada, né? A maioria de nós
não estaria aqui nesse momento. Não é verdade? Outro dia um amigo meu falou assim, se eu ganhar esse prêmio, hoje eu nem durmo em casa, eu vou dormir no Copacabana Palace. E é verdade. E é justo, né? Então, a pergunta diante das dores e diante daquilo que nós almejamos e que não conseguimos, em vez daquela vida de férias na praia, vem a pergunta, por que acontece comigo? Por que está tão difícil? Eu não quero mais ficar aqui, eu nasci no lugar errado. Eu nasci no lugar errado, no planeta errado, com a família errada. E aí vem os espíritos e falam, não, nós estamos exatamente no lugar onde tem aquilo que nós precisamos. Então, o projeto de Deus é diferente do nosso. O projeto de Deus é daquele Pai que quer que nós prossigamos, que a gente progrida, e sabe que para isso, muitas vezes, vai ter que tirar o videogame e dar o livro. Vai ter que desligar a TV naquele filme e vai ter que colocar a gente para estudar para a prova. Porque é assim que nós adquirimos conhecimento. E o conhecimento ele é fundamental. Mas ele não é tudo. É preciso também trabalhar o sentimento. Porque o que nós mais temos hoje é conhecimento e informação. E o que tão pouco temos construído é um mundo melhor, apesar de tanta tecnologia e tanto conhecimento. Porque os corações vão ficando endurecidos. Nessa hora eu sempre lembro do grande colaborador espírita Raul Teixeira, quando certa vez aqui na casa ele dizia numa palestra, a doutrina espírita, ela entra pela nossa mente, dissolve a dureza dos nossos corações e escorre pelas nossas mãos, em forma de caridade. Então não basta ter só o conhecimento. Se a gente não dissolver essa dureza que ainda trazemos nos nossos corações e não colocarmos as nossas mãos dispostas a algum tipo de trabalho no bem, seja no nosso campo de atuação, com a nossa família, com aqueles que estão perto da gente, com os nossos pensamentos, desejos e sentimentos, com o nosso não julgamento, que é o mais difícil. Silenciar tantas vezes é uma forma de caridade. E aí vamos vendo que o projeto de Deus ele é perfeito. E temos um sentimento que é uma bússola que nos orienta muito. Toda vez que nós agimos de acordo com a lei de Deus, de acordo com o que o Pai traçou para nós recolhemos felicidade. Mas não é aquela felicidade rápida, não. É aquele bem-estar. De quando você faz alguma coisa boa para outra pessoa, normalmente dá esse sentimento. E toda vez que nós fazemos uma coisa, que a nossa consciência apita que não foi boa, dá um sentimento ruim. Mesmo quando nós conseguimos adquirir alguma coisa que é fruto de uma atitude egoísta, é fruto de uma atitude injusta, o nosso sentimento, ele sinaliza de alguma forma. Porque a justiça de Deus, ela nos desafia, porque ela é muito diferente da nossa. A justiça de Deus não tem preferidos, não tem jeitinho, não tem pistolão. Nós somos todos iguais. Todos. Mesmo aquele que hoje está naquele patamar do Chico Xavier e aquele outro que está cometendo os maiores erros e barbaridades, todos nós queremos ser felizes. E todos nós, em algum momento, vamos estar numa posição de bondade quase que permanente, como já estivemos em situações de um coração muito mais endurecido e de atitudes muito mais cruéis. E a reencarnação, ela faz todo esse link com essa justiça de Deus. Porque que Deus seria esse, que nos coloca numa posição por vezes confortável e outros que não têm sequer condição de se alimentar, de trabalhar, de sobreviver com dignidade. Então a reencarnação é onde nós encontramos a explicação para essa justiça de Deus. Hoje, nós todos que aqui estamos, todos encarnados na Terra, independente da nossa situação material, moral, emocional, estamos vivendo a nossa melhor encarnação. A vida não está ruim, a vida não está tão difícil quanto nós imaginamos,
porque nós já viemos de vidas e de encarnações e de experiências muito mais difíceis. Imagina tempos atrás como nós não vivemos. Época da escravidão, de guerras, de pestes, de naufrágios, né, com tão pouca tecnologia. Nós já passamos por isso. Por guerras, por invasões, né, por extermínios através de doenças. E nós sobrevivemos porque o Espírito é imortal. Né? E viemos nos constituindo e aprendendo, e nos superando, e reencarnando, e batalhando pelo nosso progresso, porque a lei de progresso, ela nos puxa. Querendo ou não, nenhum de nós retrocede. Todas as nossas virtudes, elas são garantidas. A gente adquire e não perde mais. Então, hoje nós vivemos a nossa melhor reencarnação. Já podemos, então, redefinir algumas coisas, se a gente parar e lembrar. Nós somos espíritos imortais e aonde está o foco? Né? Tem palavras que estão muito na moda. Onde é que está o meu foco? O que eu quero para mim? Né? Ficar acompanhando as notícias terríveis e ficar nessa rede, passando WhatsApp para todo mundo com notícias horrorosas, ou eu quero me conectar, né, no Wi-Fi do bem, da paz, da alegria, da harmonia? Aonde nós queremos estar? Queremos ser instrumentos de paz ou queremos disseminar as vibrações ruins? Porque depois a gente reclama. Esse planeta está horrível, mas qual é a parte que eu faço? Quais são as sementes que eu jogo? Qual é o rastro que eu deixo por onde eu passo? As minhas palavras, elas têm matéria. Né? Você vê que quando você recebe uma ofensa, um grito, né, uma agressão verbal, dói. Então nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente emite. É o Wi-Fi. Cada vez mais nós vamos poder nos conectar. Né? Quero me conectar com os trabalhadores da pomada, por isso a gente fica tão encantado com esse trabalho. É uma coisa incrível ficar naquela ambiência, daqueles espíritos. Você não tem noção do que está acontecendo lá fora no mundo. E dá vontade de não sair mais dali. Mas por quê? Porque naquela hora o nosso pensamento está todo voltado para o bem. Naquela hora o convívio que nós temos, o nosso Wi-Fi, está todo numa vibração mais alta. No convívio com aqueles espíritos que são bondosos o tempo todo. Se quando a gente é bom, numa ação, por 1 hora por semana, por 2, já é incrível. Imagina o convívio com eles que são bons o tempo todo. Que só pensam o bem, que só pensam o amor, que só pensam o perdão. Né? Então, nós já podemos fazer essa escolha. Já podemos redefinir e saber, bom, até agora eu andei aqui nessa frequência, mas agora eu não quero mais. Agora eu quero diferente. Né? E como é que eu vou fazer? É fácil. Estuda, medita, trabalha. Isso não é difícil. Nós temos um vício antigo, né, de falar assim, ser bom é tão difícil, ser equilibrado é tão difícil. Mas ser desequilibrado é tão mais difícil, né? É tão mais difícil passar pela vida com vibrações ruins, com o coração pesado, né? Com raiva, com ressentimento, com mágoa. É tão mais difícil. Por que nós nos acostumamos a dizer que viver numa frequência mais leve é difícil? Não é. É muito mais fácil. É a frequência da harmonia. É a frequência que os filhos de Deus foram criados para. É a nossa natureza sermos bons. Não é a nossa natureza sermos maus. É a nossa natureza sermos felizes. Não é a nossa natureza sermos infelizes. Nós fomos criados para isso. Então é importante que nos sintamos filhos de Deus, dignos, merecedores e humanos. Para que a gente possa realmente nos assenhorar e pegar para a nossa vida aquilo que nós já podemos de bom. E saber essa diferença entre o que eu desejo e o que eu mereço, que seria a mesma coisa do que eu preciso. Né? Porque eu não vou receber aquilo que eu quero muitas vezes, porque não é bom para mim. E o nosso avanço, ele se dá lento. E nessa lição, ele traz assim, alguns apontamentos que fazem parte
dessas provas e desses desafios que nós passamos. Mas eu vou comentar como é que cada um nos traz alguma coisa de boa. Enfermidades nos induzem à reflexão. Quantas vezes, quando a doença nos visita, a gente para e repensa a vida? Né? Enquanto antes estávamos deixando a vida nos levar. A doença faz isso. Ela nos acalma, né, diante das questões realmente importantes. Eu falei isso semana passada, eu vou falar de novo. Uns dias atrás, umas semanas atrás, eu estava assistindo um tratamento espiritual na casa amiga, e as pessoas iam chegando para pegar a senha para um tratamento espiritual. E eu estava num lugar assim, assistindo, e fiquei muito tempo ali, eu fiquei observando. Eram muitas pessoas de classes sociais e de situações mais variadas possíveis, mas todas tinham uma coisa em comum, além da necessidade: a postura de humildade. Me chamou muito a atenção. Todos chegavam, iam lá pegar a senha, naquela posição corporal até, íntima, né? De aqui eu tenho uma esperança, você pode me ajudar, então por favor. Como a gente se dobra realmente na hora que a dor nos visita. Como você, quando percebe que existe ali um ponto de apoio, uma tábua de salvação, uma esperança de alívio, nós baixamos a nossa bola, o nosso ego, né, diminui e nós nos colocamos numa posição de necessitados. As dificuldades em forma de problemas que exigem solução. Quantas vezes somos desafiados em problemas que nós sabemos que não pode deixar continuar. Exige solução. E nessa exigência da solução, nós usamos o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa humildade também, para ir buscar auxílio, buscar informação, buscar recursos para sair daquela situação difícil. Ele lista também impedimentos no processo de aquisição de valores variados. Quando a crise vem, quando o desemprego visita aquele que precisa do seu sustento, nós também precisamos de muita força, de muita fé, de muito equilíbrio para poder encontrar uma saída. A carência afetiva ou financeira exige a nossa administração. É uma tarefa difícil administrar a nossa carência. Temos milhões de amigos nas redes sociais e tão poucos que nos abraçam, né, quando nós estamos sentidos, ressentidos e tão precisados. E até mesmo, ele diz, as inquietações íntimas, aquelas até inconfessáveis, mas que perturbam o nosso coração, mas que são importantes recursos de refazimento pessoal e emocional em nossa vida como espíritos imortais. Então, são aquelas questões existenciais, afetivas, né, que nos ferem, que nos incomodam, mas que nós precisamos pensar a vida. Mas ele fala que, sobretudo, o amor será sempre o maior mecanismo de crescimento espiritual. Nenhum de nós precisa necessariamente passar pelo sofrimento e pela dor, mas pela experiência de aprender a amar. Nenhum de nós escapa. Porque é uma necessidade nossa de aprender a amar. Porque o amor nos aproxima de Deus. E é através do amor que nós vamos buscando o sentimento de felicidade. E esse sentimento de felicidade vai aumentando a partir do momento que vamos nos aperfeiçoando. E para nos aperfeiçoarmos, nós precisamos de conquistar virtudes. E deixando de lado os nossos vícios, né? E despindo aquele homem velho que nos acompanha há tanto tempo, né? Com os nossos jeitos, com as nossas manias, com os nossos vícios, que já não precisamos mais. Então, é com essa vivência no amor que nós poderemos reduzir esse percurso até o amor de Deus. Vamos reduzindo em extensão e em tempo. E vamos, por tantas vezes, anulando etapas amargas e oferecendo campos férteis para a sementeira da felicidade.
É nessa hora que a gente traduz isso quando falamos assim. Se nós olhamos para trás, olhamos a nossa conta, né? Puxamos a nossa conta na nossa vida atual. Ou examinando a situação que nos encontramos hoje, pensando, puxa vida, eu estou aqui passando por essa situação porque eu tenho muito para aprender. Né? Eu já andei aí por caminhos, estradas bem complicadas. E agora eu estou recolhendo aquilo que eu plantei. E mesmo assim, aquilo que eu já posso. Então, se não está bom, o que eu posso fazer? Semear agora o que eu quero para frente. Né? Posso gerar agora, né, sementes boas para que eu possa no futuro recolher isso. E muitas vezes esse futuro é tão próximo, esse futuro é tão rápido, porque esse futuro vem da bênção de Deus. Quando nós pensamos em Jesus, a gente tem que pensar o seguinte: ele passou pela terra, ele deixou para a gente um evangelho com tantas histórias que a gente escuta e não usa. Nós devemos usar a história de Jesus como um manual de sobrevivência na terra. Em caso de, use tal situação. Né? Em caso de ofensa, use a parábola tal. Em caso, né, de desespero, use a bem-aventurança. Procura lá. É para isso que Jesus veio, é para isso que a gente estuda, é para isso que tem tantas citações. E pensar, Jesus, aonde você me toca e eu me transformo? O que toda essa história tem a ver comigo? Aonde eu já quero me transformar? De verdade. Aonde eu já posso? O que eu já posso abrir mão? Para conquistar coisas melhores para mim. Mas que essa transformação, e essa é a proposta de Jesus, seja feita com alegria. Que nós possamos entender que nós temos no nosso planejamento reencarnatório todas as condições para dar conta daquilo que vem. Que nós demos um de acordo em praticamente todas as situações que nós não podemos reverter, mas que nós podemos passar por isso. E que existe uma rede de amigos, né? Mas esses são amigos mesmo, que são os amigos espirituais, que são os espíritos familiares, que são aqueles que avalizam a nossa reencarnação. Na hora de reencarnar, com a dificuldade que seja, eles falam, vai, porque nós vamos estar junto de vocês. Que a gente possa se sentir amparado e não deixar nos momentos de dor, né, que o nosso coração se sinta como se estivesse num deserto. Areia, areia, calor, sede, aquela seca e aquela sensação de desamparo. Que nessa hora a gente lembre que nós estamos amparados, protegidos e amados. E que quanto maior a situação for desafiadora, maior vai ser aquela proteção e aquele amparo. Que nessa hora nós saibamos fazer aquela conexão imediata e pedir, Senhor, me ajude. E lembrar que Jesus nos ensinou a oração mais linda de todas. E que depois da vinda dele, a história da humanidade se partiu em duas. Né? E antes e depois. Quando ele diz, Pai nosso, que estás no céu. Que nós possamos entender que esse Pai é nosso. E que esse Pai é de amor. Uma boa noite.